Gravação em não tem. Bom dia a todos novamente. Nós vamos falar do julgamento conforme o estado do processo. Com o juiz para julgar o feito, é necessário que tenha as alegações de autor e réu devidamente descritas dentro do processo, ou que pelo menos tenha lhe dado oportunidade a ambos fazerem. Além dos fatos, é necessário também as provas para convencimento do juiz sobre as alegações descritas no processo. Muito bem. Analisando essas questões, sabemos também que existem provas que podem ser juntadas no início da ação, a prova documental, né, aliás, ela deve ser juntada porque o documento representa fatos ocorridos no passado para serem provados no futuro, e para isso é necessário que se tenha, desde já, aquilo que se pretende provar. Existem outras provas, no entanto, que elas só vão ser produzidas ao longo do processo. A perícia, o depoimento das testemunhas e o depoimento pessoal. Eles só vão ocorrer depois da audiência, depois do processo já em andamento. Muito bem. Só que existem situações em que ocorre uma falha processual muito grande e esta falha processual impede o juiz de analisar o mérito. Logo, o juiz poderá extinguir o processo. Ou ainda, nas questões de julgamento antecipado propriamente dito, o processo, as alegações não precisam ser provadas por testemunhas, não precisam ser provadas por depoimento pessoal, nem por perícia. Ou é matéria exclusivamente de direito, ou ainda depende de análise de prova documental, e estes documentos já estão presentes dentro do processo. Então, eu não preciso do que a gente chama de dilação probatória. O processo está pronto para julgamento. Por isso que o julgamento, ao invés de ser realizado depois da audiência de instrução de julgamento, depois de todas as provas coletadas, ele pode ser antecipado para depois da fase de especificação de provas. Por quê? Porque economiza tempo, economiza dinheiro e aplica-se a justiça de uma forma mais rápida, na medida em que outras provas seriam desnecessárias. Ou ainda, a falha é tão grande, a falha é tão gritante, que o juiz não tem meio de julgar. Vai indeferir a petição inicial no primeiro momento e vai extinguir-se a análise do mérito. Nós vimos que o indeferimento ele é feito assim no despacho inicial, mas ele pode ser feito posteriormente também. E dentro dessa seara, nós vamos ver que o julgamento conforme o estado do processo, ele se divide em 3 situações específicas. A extinção do processo, que está no artigo 354, o julgamento antecipado da lide, que está no artigo 355, e o antecipado total da lide, no 355, e o julgamento antecipado parcial da lide, que está no artigo 356. Então, são essas 3 formas de julgamento antecipado da lide. A primeira delas, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ou se tiver resolução do mérito, aplica-se a autocomposição ou a prescrição, e no caso desses, extingue sem análise do mérito. O juiz se vê impedido de analisar o mérito. Ou se reconhece o mérito, alguma causa impeditiva de analisá-lo, se for o caso da prescrição, da renúncia ou da submissão. Existe julgamento antecipado da lide, esse juiz já extingue com a análise do mérito, porque ao invés de julgar depois, julgar agora porque está tudo ali. Analisa o mérito de acordo com as provas já existentes. Não precisam de outros. O julgamento antecipado parcial, o juiz entende que parte pode ser decidida ali e a outra continuar no processo. Muito bem. Hoje nós vamos falar especificamente, já que é um tema um pouco longo, hoje nós vamos falar especificamente da extinção do processo. A extinção do processo está dentro do capítulo 10, julgamento conforme estado do processo, e na seção 1 da extinção do processo. O que diz o artigo 354? Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2º e 3º, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode ser respeito apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Esse parágrafo único vou discorrer
quando falar do 356, porque ele é mais adequado a ser explicado naquele momento. Agora nós vamos analisar o que fala o artigo 485 do Código. O Código apenas menciona 485 e 487. Daí é necessário que nós possamos ir lá no artigo 485 e analisá-los. Tá? Dentro das sentenças, existem duas formas de sentenças para facilitar a localização por parte de vocês. A sentença terminativa e a sentença definitiva ou sentença de mérito. A sentença terminativa, ela extingue o processo com análise, sem análise do mérito, ou seja, ocorre alguma falha processual grande em que o juiz é impedido de analisar os motivos que levaram as partes a litigar em juízo. Ou seja, extingue e não analisa a causa de pedido. E existem também as sentenças definitivas ou sentenças de mérito. Nestas, o juiz já analisa o mérito. Ele já adentra no pedido da parte e verifica se merece ou não procedência. A sentença terminativa está basicamente no artigo 485, em que fala que o juiz decide sem análise do mérito. Vamos ler o 485, para quem tiver com código, até bom, para que possamos entender melhor como que funciona. O 485 diz o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 1º, indeferir a petição inicial. O que seria essa questão do indeferimento da inicial? Vamos lembrar, pessoal, que o indeferimento, ele está lá no artigo 330 do Código. O artigo 330, ele fala sobre a extinção do processo sem a... ele fala sobre ele fala sobre o indeferimento da inicial. Quando que ocorre o indeferimento? Pela inépcia, por faltar pedido ou causa de pedir, quando da narrativa dos fatos decorre a conclusão, quando faltar legitimidade, quando faltar interesse, enfim. Aquelas questões que nós já estudamos quando tratamos do despacho inicial. O indeferimento inicial leva a uma sentença sem análise do mérito. 2. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. 3. Por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Eu li os dois artigos para explicá-los em conjunto, os dois incisos para explicá-los em conjunto. O inciso 2º, ele fala por negligência de autor e de réu, por mais de um ano. Como assim? É possível pedir a suspensão do processo, isso nós já estudamos em processo civil 1. Pedir a suspensão por convenção das partes. Autor e réu entram em acordo, vou pedir a suspensão por determinado período, e depois a gente vê o que dá, se o acordo foi cumprido, não foi, etc. Muito bem. O processo ficou suspenso um ano. Se passar de um ano o processo não teve andamento, o juiz intima as partes para se manifestarem em 5 dias. Não é uma extinção automática. O parágrafo 1º ou 2º, não me recordo agora, fala exatamente sobre isso. O parágrafo 1º, exatamente. O juiz dá o prazo de 5 dias para as partes se manifestarem. Passou 5 dias sem que ninguém se manifeste, o juiz extingue porque tanto o autor como o réu manifestaram negligência quanto ao andamento do processo. Já o inciso 3º é apenas do autor. Aqui já fala a questão do abandono de causa. Por exemplo, o juiz pede para o autor localizar o endereço do réu e o autor não localiza. O processo pode ficar parado por 30 dias. Se o autor não promover essas diligências, ele dá-se a entender que ele não quer mais o prosseguimento do processo. Ele abandona a causa. Abandonou a causa e extingue o processo e análise do mérito. Tá? O abandono de causa não é por parte do réu. O abandono de causa é por parte do autor. Tudo bem? O inciso 4º diz: verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Aqui, em suma, falta de algum pressuposto processual, ou de existência ou de validade. Faltou alguns desses pressupostos. Vamos lembrar que os pressupostos positivos, que são os de existência e os de validade, eles devem estar presentes todos ao mesmo tempo dentro do processo. Faltou um, não tem pressuposto que aguente a sustentação do processo e ele vai ser extinto. Por exemplo, a parte figurar no processo sem advogado, sem procuração dos autos. Ou então, por exemplo, a parte que não é legítima.
Além da questão da condição da ação, imputa também pressuposto processual, que é a legitimidade. Tá? Então, nesse caso, é um exemplo de que o juiz vai extinguir se a parte estiver sem advogado, ou ainda for parte ilegítima, ou a petição inicial não estiver apta, ou o juiz for incompetente, assim por diante. Quinto, reconhecer a existência de perempção, delito-pendência ou de coisa julgada. Aqui já a presença de um dos três pressupostos negativos. Litispendência, duas ações idênticas em andamento, sendo que uma delas está pendente de julgamento. Eu não posso ter duas ações idênticas ao mesmo tempo. Tá? Mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Eu não posso fazer mais de uma ação com os mesmos elementos de uma ação em outra. Eu tenho que esperar a solução da lide. Da primeira lide para saber o que eu faço. Se o juiz extinguisse a análise do mérito, eu posso repetir. Se o juiz extinguir analisando o mérito e fizer coisa julgada, acabou. Eu já não tenho mais o que fazer. A coisa julgada, ela tem um conceito parecido com o da litispendência. A diferença principal é, enquanto a litispendência não tem julgamento definitivo, a coisa julgada já tem esse julgamento definitivo, portanto, não há mais recurso. Então, se eu tenho uma ação, por exemplo, o Rafael Polini contra o Elielton, por algum motivo. O Rafael ganha a ação e o Elielton não recorre e faz coisa julgada. O Rafael achou a demanda muito fácil. Falou, eu vou entrar de novo, vou ganhar mais um dinheiro do Elielton. Não pode. Não pode na medida em que... Fugiu. Não pode na medida em que já tem uma decisão favorável ao Rafael, a decisão definitiva. O Elielton tem que cumprir. Ele não pode ser penalizado duas vezes pelo mesmo fato. Então, seria a coisa julgada. A segunda ação seria extinta pelo fenômeno da coisa julgada. A perempção, ela já é um instituto um pouquinho mais complexo. Por quê? Primeiro, eu tenho que ter o conceito do abandono de causa. Tá? Eu tenho que ter o conceito do abandono de causa. O que é um abandono de causa? Nós já vimos que é a questão do 485, inciso 3º. O abandono de causa nada impede que a parte entre com a ação de novo, desde que corrijam os erros que levaram à extinção da primeira ação. Tá? Então, ela vai corrigir os erros e pode entrar com a ação de novo. Agora, o que não pode acontecer é o autor abandonar a causa por 3 vezes. Abandonou por 3 vezes, aí ele não pode entrar de novo. Aí ocorreu a perempção. Estava no 485 e também no 486, parágrafo 3º, conceito da perempção. Então, ocorrendo qualquer uma dessas 3 hipóteses do parágrafo do inciso 5º, o juiz extingue sem a análise do mérito. Ou seja, não vai discutir o que Rafael pediu para Elielton e vice-versa. Não vai discutir isso. O processo é interrompido antes de analisar essas questões materiais. Vai analisar a questão processual apenas. Sexto, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Falta de condições da ação. Condições, interesse e legitimidade. Tem que estar presentes as duas ao mesmo tempo. Faltou interesse ou faltou legitimidade, a ação também vai ser extinta essa análise do mérito, porque não tem o mínimo de condições de tramitar em juízo aquela demanda. Pessoal, tá tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Estou indo rápido? Sinalizem, porque às vezes eu estou indo muito rápido e não é o objetivo de tão rápido a ponto de atrapalhar o raciocínio de vocês. O Paulinho está tranquilo. O xará dele, o Gomes, também está tranquilo. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, lógico, pergunte de novo, eu paro e explico de novo. Tá bom? O inciso 7º. Ele fala de acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer a sua competência. Eu estou até fazendo curso de extensão em arbitragem nestes finais de semana, né, falando sobre isso. Sábado agora, meu último módulo. A arbitragem é uma forma privada de solução de conflitos, em que as partes escolhem livremente o árbitro que vai decidir aquela demanda por elas. As partes escolhem livremente o árbitro e este vai julgar de acordo com o que foi colocado. Da mesma forma que eu não posso ter 2 processos versando sobre o mesmo assunto, eu também não posso ter a jurisdição versando sobre um assunto e a arbitragem também analisando o mesmo assunto. Ou é um ou é outro. A preferência que se dá nesse caso é a arbitragem. Por quê? A arbitragem só pode ser acionada se todos estiverem de acordo com a mesma.
E se for um acordo, não para o mérito, mas para de que forma o mérito vai ser resolvido, daí tira o processo da jurisdição e vai para a arbitragem. Tá? Então, se o juiz reconhecer a arbitragem, dentro da jurisdição ele vai ter que extinguir o processo, porque não vai ser ele a analisar. Extingue e remete o processo para a arbitragem. Ou então já tiver um processo de arbitragem que resolveu essa questão. E a parte entra na justiça. E não é caso de justiça. O juiz extingue o processo e manda arquivá-lo. Porque já tem uma decisão arbitral solucionando aquele litígio. Ok? Inciso 8º. Homologar a desistência da ação. A ação, como nós vimos, é um direito atribuído à parte, não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a entrar com ação contra ninguém. A ação é um direito, a ação não é um dever. Se eu tenho direito de entrar com uma ação, eu tenho direito também de desistir da mesma. Só que eu só posso desistir de acordo com os parágrafos 4º e 5º, sem o consentimento do réu, até a contestação. Tá? Até a contestação, o autor pode desistir da ação. Da contestação para frente, o autor pode desistir, só que o réu tem que consentir. E ainda assim, a desistência pode ter até a sentença. Porque depois da sentença, desistir do processo torna-se inócuo, prejudicado. Muito bem. Por que o autor pode desistir da ação? Porque talvez entenda que não é o momento adequado para processar o réu, talvez não tenha mais interesse, e ele desiste. Só que a desistência extingue-se a análise do mérito. O que não impede, por exemplo, de a parte, depois que desistiu, extinguiu o processo e for para o arquivo, a parte passa um tempo e entre de novo com a ação contra o réu. Sem problema nenhum. Porque houve a desistência do direito, desistência da ação, não a renúncia do direito de ação. Vou falar de renúncia mais para frente. Mas direito, desistência e renúncia nunca se confundem. Porque a desistência eu posso entrar com a ação de novo, a renúncia eu já não posso. Tudo bem? Então, a desistência pode ser até a contestação, sem o consentimento do réu, e depois da contestação, o réu tem que consentir. E por qual razão tem a necessidade desse consentimento? A razão existe porque o réu, a partir do momento que contesta, ele fixa seus pontos controvertidos. E se o autor desistir da ação e o réu concordar, o autor pode entrar de novo. Agora, se o autor não concorda, depois que o réu protocolou a ação, ela vai até o final. E o réu pode ter a vantagem de ter a ação julgada improcedente, ou seja, o juiz acolher a tese do réu. E quando o juiz julga improcedente, ele julgou mérito. Julgando mérito, a parte nunca mais poderá entrar com a ação falando sobre aquele assunto. Então, daí é vantajoso para o réu continuar com o processo. Lógico, se ele tiver provas convincentes de suas alegações. Tudo bem até aqui, pessoal? Inciso 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Aqui versa um pouco sobre as ações de caráter personalíssimo. Ou seja, aquelas ações em que o direito é inerente à pessoa humana e esse direito não se transmite aos seus herdeiros. Por exemplo, pedido judicial para mudança de nome. Hoje tem os procedimentos mais flexíveis, só que alguns cartórios não fazem esse tipo de procedimento. Eu tenho que recorrer ao Poder Judiciário. Com qual motivo? Eu tenho que recorrer ao Poder Judiciário no intuito de ter a mudança de nome, a transgenitalização e assim por diante. E vamos supor que no transcorrer do processo, o autor da ação venha a falecer. O direito de mudança de nome e o direito à mudança de sexo é personalíssimo. Logo, se é personalíssimo, outras pessoas não têm o direito de entrar com a ação representando aquela que já não existe, tá? Para poder continuar com a ação. Então, o processo vai ser extinto porque o direito, entre aspas, faleceu e foi enterrado junto com o autor da demanda. Poderíamos colocar outros exemplos também, mas esse aqui é o mais adequado. E o inciso 10 fala em outros casos previstos neste código. Por exemplo, na consignação em pagamento, eu não depositar o valor que eu entenda devido, o juiz vai extinguir essa análise do mérito. Então, em todos esses casos, o juiz pode extinguir antecipadamente pelo 485 e também pelo 354. Por quê? São questões que não dependem de prova, tá, gente? Questão de processo não depende de produção probatória. Está presente lá no processo
a falha ocorrida? Não precisa. A não ser que, por exemplo, a própria prova foi produzida por meio ilícito, por meio ilegal, ou alguma coisa que leve à extinção do processo, tá? Sem análise do mérito. O que é importante colocarmos aqui? A aplicação do 354. Se passou a especificação, o juiz pode extinguir o processo. Ok? E o código também fala do 487, incisos... incisos, deixa eu ver, só um minutinho, pessoal. Incisos segundo e terceiro. O caput fala do 487. A resolução de mérito quando o juiz. Inciso 2. Decidir de ofício requerimento sobre a ocorrência de decadência e prescrição. Aqui, o juiz vai extinguir com análise do mérito, porém, ele não aprofunda no mérito, por quê? Ele verifica, eventualmente, a alegação do réu, ou, de ofício, ele analisa quando ocorreram os fatos, qual foi a propositura da ação. Faz essa confrontação. Se verifica que passou do prazo que a lei determina, que a lei civil determina, ocorreu a prescrição. Ou seja, a parte perdeu o prazo de entrar com a ação. Ela pode até ter razão, mas legalmente falando, como perdeu o prazo, perdeu a razão de continuar com a demanda. Tudo bem? Então, nesse caso, é a prescrição. E por que é direito material extinguir com análise do mérito? Prescrição é direito de ação, a perda do direito de ação. Então, se eu falo em ação, eu falo em algo que precede a existência do próprio processo. É o direito abstrato que eu tenho de acionar o Poder Judiciário para a solução de conflitos de interesses. Ok? Então, dessa forma, se eu passei do prazo, eu até entrei com a ação, mas o direito eu não tenho, porque eu tenho prazo X e esse prazo X não foi obedecido. Então, por isso que ocorre a prescrição ou ainda a decadência. Decadência é a perda do próprio direito. Inciso 3º. Quando o juiz homologar. Reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Reconhecimento. Perdão, eu li o inciso... reconhecimento, tá certo. Eu achei que eu estava lendo o inciso primeiro. Reconhecimento. O autor faz o pedido, o réu reconhece expressamente todos os direitos do autor. Ocorreu uma confissão espontânea e escrita, por exemplo. Houve o reconhecimento. Se houve reconhecimento, o juiz não vai analisar mérito, porque houve uma alegação e não houve resistência mesmo. Se estiver minimamente provada, o juiz vai julgar daquele jeito, tá? Porque não houve uma contestação adequada quanto ao pedido feito pelo autor. Isso foi reconhecido. Daí ao reconhecimento, o juiz julga, normalmente extinguindo o processo, porém, nesse caso, com análise do mérito. A linha B fala da transação. Transação é o popular acordo. É o que se objetiva de todo o processo. Solução consensual dos conflitos. Então, se tiver a transação, o juiz extingue. Só que extingue com a análise do mérito. Por exemplo, tem a transação ocorrida por escrito depois da réplica. É possível? É. As partes fazem um termo de acordo, assinam no papel, protocola no processo e o juiz apenas, na sentença de saneamento, no processo da fase de saneamento, ele vai extinguir, reconhecendo a transação, reconhecendo o acordo entabulado entre as partes. E o inciso, e a linha C, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Muito bem. A renúncia é o abro mão do direito de ação. A desistência eu abro mão da ação que já tem andamento. Tá? Cuidado. Desistência. Eu abro mão da ação que já está em andamento. Renúncia. Eu abro mão do direito de ação que está sendo questionado. Tá? Tem essa gigantesca diferença. Tudo bem? Eu abro mão dessa gigantesca diferença. Eu abro mão dessa gigantesca diferença. A renúncia extingue com a análise do mérito. Eu abro mão de um direito que eu tenho de ajuizar uma ação. A desistência. Nada impede que eu entre com a ação de novo. A renúncia. Eu não posso entrar com a ação de novo porque eu abri mão do direito que eu tinha. Então, essa é a principal diferença. Desistência. Extingue sem a resolução do mérito. Renúncia. Extingue com a resolução do mérito. Tudo bem, pessoal? Entendidos?
Mais alguma dúvida quanto à extinção? Lembrando que a extinção, ela, ela ocorre normalmente depois da... Perdão, ela ocorre depois da especificação de provas, tá? Então o juiz vai dar sentença nessa oportunidade. Tudo bem? Eu mandei para vocês já devem ter recebido na área do aluno, o plano de aula e a perguntinha. A perguntinha é a seguinte, eu vou ler para vocês. Eu leria se eu tivesse com ela aberta aqui, o bobão do professor não tivesse fechado. Deixa eu abrir aqui o meu plano de aula e mandar a vocês. O juiz pode se retratar de todas as decisões que extinguem o processo? Justifique. Ou seja, eu quero que vocês me respondam isso. O juiz pode se retratar de todas. Sabemos que ele pode se retratar, mas a pergunta que eu faço é: pode se retratar de todas? Aí vocês me respondam da forma tradicional. Me mandando pela área do aluno. Perdão, que área do aluno, gente? Estou com a área do aluno na cabeça. Vocês me mandem pelo e-mail, profranciscoarrais@gmail.com, tá? E a gente vai fazer o feedback na próxima aula. E na próxima aula nós falaremos do julgamento conforme o julgamento antecipado da lide, total e parcial. Tudo bem? Alguma dúvida? O povo tá dando nó em mim, hein, gente? Só 8 vieram hoje. O pessoal tem que vir mais. Tudo bem, às vezes estão cansados, mas tem que assistir mais. Tá bom? Então eu dei um recadinho a eles. O Arraiz ficou meio chateado porque vieram poucos. Tá bom? Pessoal, então mais uma vez, muito obrigado. Bom dia. Bom restinho de semana a todos. Bom final de semana. E segunda-feira voltaremos, se Deus quiser, com as pilhas renovadas e continua com o empenho mantido. Se tiver que sair de casa, usem máscaras. Evitem sair, na verdade, mas se tiver que sair, que for imprescindível, usem máscaras, mantenham o distanciamento e vamos juntos vencer essa porcaria dessa doença. Tá difícil, mas para Deus nada é impossível. E fazendo a nossa parte, melhor ainda. Então, pessoal, um abraço a todos. Bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira.